Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Aqui nós tratamos de esporte, em especial futebol, mas encarando o conservadorismo, enfrentando essa direita tosca que tenta controlar as agendas, as pautas e as interpretações sobre o esporte. Aqui não, burguesão! Semana passada tivemos um programa diferente, uma entrevista especial sobre um tema fundamental que é a homofobia no futebol. A gente faz aquele convite para você ir nas nossas plataformas e acompanhar essa entrevista. E hoje a gente volta ao nosso formato tradicional, né? Aquela mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e preparando já aquele canhotaço, vem aí o Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre? Olá para a galera da mesa, olá aos nossos ouvintes. Mais um programa aí do Ala Esquerda. E eu gostaria de agradecer a galera que tem interagido com a gente nas redes sociais. Comentado, compartilhado, elogiado, muito bom o retorno, obrigado mesmo. Agradecer diretamente a galera do Twitter, @podosfera, que sempre retuita a gente, pessoal do Baião de Dois, que retuitou o nosso crossover, digamos assim, né, com o João na semana passada, e a mulherada lá do Ponto G e da Mulheres Podcasters também, né, afinal a gente tem a Mônica aqui, que é a nossa camisa 10, né, valeu mesmo. Então, já passando um passo longo para a esquerda, Mônica Cury, tudo bem? Fala, Herbert. Olá, todo mundo da mesa, todo mundo que está escutando a gente. Mais uma semana aí, mais um podcast para a gente falar sobre esporte com uma visão um pouco diferente da grande mídia. Gostei que o Alexandre voltou e eu voltou já com o bordão dele, aqui não, burguesão. É isso, vamos nessa onda aí, porque é isso que tá dando certo. E muito legal você falar aí que a galera tá compartilhando nossos posts e tá dando repercussão, né? Comigo também tem sido assim, a galera tá comentando, tá falando que tá achando muito legal o programa. Então vamos que vamos. Eu vou dar um passe lá pela ponta esquerda pro Thiago Porto. Chega mais, Portinho. Fala, Mônica. Matei no peito esse passe perfeito. Fala, Herbert Alexandre. Bom momento a todos. Quero agradecer também, né? É muito bom ver esse retorno. É muito bom ver as pessoas comentando, curtindo e participando também do debate, né? Um debate progressista que é muito necessário no meio do esporte. É uma honra estar com vocês mais uma vez. Bem-vindo de volta, Alexandre. E agora a gente vai começar aí falando sobre o PAN 2019. A gente está num momento obscuro do esporte brasileiro, mas no meio disso tudo, nossos atletas estão lá tentando fazer o melhor e trazer medalha pra gente, não é isso, Alexandre? Exatamente, Thiago. A gente vai conversar um pouco sobre a história, né? Dar uma contextualizada, o que são os Jogos Pan-Americanos. Depois vamos falar mais especificamente sobre esse momento do esporte brasileiro, enfim, fim do Ministério dos Esportes, qual é a situação real aí pra gente encarar esse ciclo olímpico, e depois vamos falar especificamente sobre os jogos, né? O que está acontecendo, o que está chamando a atenção, o que a gente pode destacar aí pra galera que está acompanhando. Eu vou fazer só um registro pequeno, porque toda vez que falo em PAN, eu sempre lembro do PAN 2007 aqui no Brasil, né? Que foi um show de horrores, né? Do ponto de vista da gestão. Então, toda vez que a gente fala em PAN, tem sempre essa questão aí pra gente lembrar, né? Como aconteceu violência contra populações, né? Retiradas da marra das suas moradias, enfim, a questão do orçamento que foi pensado para o PAN 2007 aqui no Brasil, não faz muito tempo, fazia parte desse nosso ciclo olímpico, enfim, iam gastar no máximo 1 bilhão, acabou gastando quase 7 bilhões, quer dizer, estourou absurdamente os valores. Um monte de gente até hoje pendurado aí com os pareceres do Tribunal de Contas, Ministério Público exigindo ainda grana para voltar para a Prefeitura do Rio, que pagou por gente que nunca entregou o que foi pago, quer dizer, uma vergonha total, além daquela Vila Pan-Americana que o pessoal deve lembrar, gente que comprou apartamento depois e até hoje tem ruas lá que afundaram porque a estrutura não aguentava, né, o peso do prédio, garagens que foram praticamente inutilizadas completamente, galera que está tentando até hoje buscar esse seu dinheiro, mas a verdade é que a gente sempre tem essa memória um pouco desse PAN aqui 2007, que seria o primeiro passo para um ótimo ciclo olímpico para a gente, e na verdade não aconteceu nada, né? Fizeram obra do Maracanã, depois teve que fazer obra de novo. Fizeram Maria Lenk, que não servia, teve que fazer obra de novo. Construíram um velódromo, tiveram que destruir para fazer outro. Quer dizer, uma vergonha, né? Não sei qual é a realidade total de Lima nesse momento. Espero que para eles funcione melhor e tenha
condições de dar qualidade esportiva, ou pelo menos algumas arenas e equipamentos que sejam realmente usados pela população do Peru. E aí, Herbert, quer colocar alguma coisa para a galera sobre isso? Ou já a gente pode ir comentando um pouco sobre os Jogos Pan-Americanos, um pouco essa trajetória dos Jogos desde a sua criação, da sua origem? Não, vamos direto que o tempo urge. É interessante aí o seu registro, mas agora a gente parte para contextualizar um pouco da história, né? Primeiro, quanto à criação dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos, perdão. Ele foi criado pelo COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, em 1940, como uma forma de desenvolver os esportes nas Américas, né? América do Sul, América do Norte e América Central. A primeira edição ela seria realizada 2 anos mais tarde em Buenos Aires, né? A primeira sede seria Buenos Aires. Mas com a Segunda Guerra Mundial e o ataque a Pearl Harbor, ela teve que ser adiada, só aconteceu em 1951. Então foram 18 esportes, 21 modalidades e 2.513 atletas. Olha a diferença para o nosso mundo atual, galera. Em Lima 2019, a 18ª edição, são 39 esportes, 41 países e 6.680 atletas. Cerca de, né? Porque os portais aí não estão muito certos quanto a isso. Alguns colocaram a mais, outros colocaram um pouco a menos. Foram 21 países fundadores, né, dos Jogos Pan-Americanos, e hoje os jogos são organizados pela ODEPA, Organização Desportiva Pan-Americana. A ODEPA ela busca promover um revezamento entre as Américas, mas nem sempre é possível. As duas últimas edições dos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, foram em Guadalajara, 2011, e Toronto, 2015, ou seja, América do Norte. E por isso, as 2 edições seguintes, Lima 2019 e Santiago 2023, América do Sul. Agora entrando na questão de quadro de medalhas, né? A gente tem aí os Estados Unidos liderando o quadro de medalha geral, em segundo lugar Cuba, Canadá e depois em quarto lugar Brasil, em quinto Argentina. Então a gente vê que o Brasil também é uma potência dos Jogos Pan-Americanos. Uma curiosidade quanto a isso também é que a Argentina, na edição de Buenos Aires 51 e Cuba, em Havana, em 91, foram as únicas delegações que lideraram os quadros de medalhas que não fossem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, entre aspas, venceram todos os outros Jogos Pan-Americanos. Enfim, contextualizei um pouco aí da história e agora vamos saber aí com a Mônica, com o Thiago, como é que é o Brasil nos Jogos, como é que foi o Brasil nos Jogos historicamente. E aí, Mônica? Então, Herbert, como você já falou, o Brasil está sempre brigando ali no quadro de medalha pelas primeiras colocações, não consegue ficar em primeiro, porque a gente tem aqui nas Américas os Estados Unidos, que fica em primeiro até nas Olimpíadas, então é praticamente impossível bater esses caras, mas o Brasil sempre fica por ali, quarto, quinto, sexto. No PAN, agora de 2019, em Lima, por enquanto, o Brasil está em terceiro lugar no quadro de medalhas. Vamos ver aí qual que vai ser a nossa colocação. A melhor colocação do Brasil no Pan-Americano foi na versão de 1963 que aconteceu em São Paulo. O Brasil ficou em segundo lugar com 52 medalhas. Aposto que perdeu para os Estados Unidos também, que é comum. Segundo lugar, disputando com os Estados Unidos, é praticamente o primeiro, que o primeiro ninguém bate eles mesmo. O melhor desempenho em relação a número de medalhas foi nesse Rio 2007, que o Alexandre já citou. O Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas, mas faturou aí 157 medalhas. Mas é isso, essas são as melhores colocações, o melhor quadro de medalhas aí para o Brasil. Mas vamos torcer e às vezes em Lima a gente consegue uma pontuação ainda melhor. Não é isso, Thiago? Como é que foi Quais são as modalidades, Thiago, que o Brasil se dá bem aí pra gente torcer? Geralmente o Brasil se dá bem em 3 modalidades, principalmente, né? A natação, que é a modalidade que mais nos trouxe medalhas. No total são 177, sendo 52 de ouro. No atletismo nós temos mais medalhas de ouro, 57 no total, e menos no total geral, são 172. E a terceira modalidade é o judô, que nós temos 124 medalhas, sendo 36 de ouro. Então esses esportes aí são sempre promessas de medalha para o Brasil, né? Os atletas que são nossos maiores medalhistas
são o Thiago Pereira, da natação, que ganhou 15 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, no total de 23 medalhas, é o nosso maior medalhista. E temos alguns nomes, como o Goiama, que ganhou 10 medalhas de ouro, 15 no total, Gustavo Borges, que ganhou 8 medalhas de ouro e 19 no total, e mais alguns nomes como Cláudio Cano, Fernando Scherer, César Cielo e outros atletas que nos deram muitas alegrias em questão de Pan-Americano, né? Então, e eu vou citar aqui também a nossa Joana Maranhão, né, que tem 8 medalhas e é uma atleta de esquerda, então merece ser citada. Já agora que a gente contextualizou um pouco, eu vou passar aí para o Alexandre para a gente entrar na segunda parte do programa, falar sobre o ciclo olímpico e as políticas esportivas relacionadas ao PAN. Pois é, Diego, eu vou levantar a primeira bola, que, enfim, evidentemente que o fim do Ministério dos Esportes, agora no governo Bolsonaro, ele tem um impacto. Mas eu acho que tem um tripé, na verdade, porque é o fim do Ministério dos Esportes, ao mesmo tempo que é contingenciamento para tudo quanto é lado e corte, consequentemente, de verbas públicas para o esporte. E também houve praticamente o fim de qualquer patrocínio estatal, né? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, enfim, que estavam apoiando muitos, se não atletas especificamente, às vezes até confederações de esporte também estão afastadas disso agora, não participam mais disso. Então, obviamente, isso tem um impacto muito grande. É claro que aqui, eu quero só fazer um parêntese, que eu não sou esse defensor de recursos públicos para o esporte de alto rendimento. Inclusive porque a própria Constituição brasileira, ela estabelece que 75% dos recursos relacionados ao esporte devem ser administrados pelo chamado esporte educacional. É para aí que a gente tem que colocar a maior parte dos nossos recursos esportivos. O esporte educacional, esporte comunitário, mas aquilo que trabalhe com conceitos de cidadania, o trabalho dentro da escola. Mas uma parte, obviamente, dos recursos acaba indo para o esporte de alto rendimento, mas você pode pensar em políticas, evidentemente, de captação de recursos específicas, isenções para algumas empresas que vão apoiar o alto rendimento. Tudo isso tem que ser pensado. A sensação que dá é que o governo Bolsonaro abriu mão de qualquer coisa nessa direção. Inclusive porque os próprios atletas de ponta, enfim, que foram eleitos nas últimas eleições, alguns que já estão no Congresso há muito tempo, como o Romário, poderia puxar essa discussão, quer dizer, exigir que a gente voltasse a ter, dentro da Comissão de Esportes, qual é o diagnóstico nacional do esporte, o Plano Nacional de Esporte. Enfim, a gente tem perdido essas oportunidades. E agora, com o fim do Ministério dos Esportes, a tendência é isso cair lá para baixo da linha de prioridade, né? Evidentemente não é uma prioridade. Não vai ser nunca enxergada por esse governo como um direito, até porque nada é visto como um direito, mas o esporte vai ficando afastado de algumas necessidades urgentes, que é justamente isso. Pensar qual é o papel do Estado, do município, da iniciativa privada, como é que você fortalece algumas modalidades esportivas. Tudo isso teria que ser repensado e, lamentavelmente, não é isso que acontece. A gente espera que ainda se busque algum tipo de solução para que, minimamente, a gente tenha uma política nacional de esportes que oriente, facilite um pouco a gente entender para onde pode ir. Senão, nós vamos ter essa trajetória lamentável que a gente teve. Um PAN, depois uma Olimpíada, no meio uma Copa do Mundo. Esse ciclo olímpico acabou não gerando nada, né? Não fortaleceu nenhuma frente, as confederações continuam do jeito que são, o esporte universitário continua do jeito que é, o esporte educacional. Quer dizer, a gente agora, na verdade, vive desses atletas que se esforçam individualmente, na raça, na marra, heróis, na verdade, brasileiros, sem apoio nenhum, cara fazendo vaquinha para conseguir ir para Lima, numa tremenda dificuldade para poder treinar, ir para alguns lugares, principalmente pessoal de alguns esportes como boxe, taekwondo, com enormes dificuldades. É isso, a gente fica dependendo dessas figuras individualmente, porque do ponto de vista de uma estratégia, metas, objetivos, planos reais, um legado social, esquece, não vou nem considerar, mas mesmo um legado esportivo, a minha sensação é que desperdiçamos totalmente a oportunidade. Segue a luta e o esforço desses atletas e a expectativa é que a gente possa mais adiante reverter esse quadro
super negativo, Herbert. Claro, com certeza. Eu trouxe aqui um outro aspecto para comentar, mas que não foge muito do que você falou, Alexandre, que é, por exemplo, a divisão geopolítica do esporte brasileiro, né? A gente se debruça muito para falar sobre as federações de futebol, mas as federações de esportes olímpicos, elas são tão ou mais vergonhosas que as de futebol. Assim, vamos tomar como exemplo, por exemplo, os esportes aquáticos e os esportes de praia, né? Eles são dominados, né? A maioria desses atletas são pessoas brancas que moram perto da praia. A gente, por exemplo, historicamente, as pessoas negras, pelo menos no Sudeste, elas moram longe, moram afastadas da praia. E assim, quando elas moram, não tem nenhum setor de desenvolvimento. Por exemplo, o vôlei de praia agora, eu esqueci, infelizmente, mas tem uma cidade do Nordeste que eles estão desenvolvendo um setor de capacitação e desenvolvimento para o vôlei de praia. Isso é lógico. Se você tem uma população, se você tem um país com dimensões continentais, né, com milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, você tem que aumentar a amostragem, né? Você tem que dar oportunidade para as pessoas experimentarem o esporte e se desenvolverem. A gente tem casos de federações que ficam no interior de São Paulo. Assim, com todo respeito, eu não tenho preconceito nenhum contra o interior. Mas, assim, as federações, cara, elas têm que ser nas capitais, sabe? Porque nas capitais a amostragem é maior. Inclusive, você pode buscar pessoas no interior para desenvolver. Você pode desenvolver polos de desenvolvimento, com perdão da redundância, em outros espaços. Mas as federações, elas também são cargos políticos no Brasil. E a gente pensa que o Brasil, na verdade, é um grande país com vários países dentro, né? Então você vai ver os atletas que vão competir no Pan-Americano e nos Jogos Olímpicos, você vê que certo setor do país, por exemplo, tem atletas do Sul que tem tradição numa modalidade. Aqui no Rio de Janeiro é muito tradicional a questão da vela e do vôlei de praia, por exemplo. Aí você tem o boxe, que é na Bahia. Então, assim, parece que são várias delegações, sabe? O Brasil é muito dividido quanto a isso. Não existe um planejamento esportivo que promova você descobrir atletas de várias modalidades em vários setores do país. Então, assim, é como se fossem vários países pequenos competindo numa competição que é totalmente diferente nos Estados Unidos. Então, essa divisão geopolítica de federações do esporte brasileiro atrapalha demais e só demonstra a falta de planejamento que a gente tem com o esporte. E eu vou trazer uma notícia ruim para o Alexandre e para todos os nossos ouvintes que compactou dessa mesma ideia dele, de que o investimento no esporte não tem que ser só investimento em atletas de alto nível, em atletas que vão brigar por medalhas e tal, que precisa ter um investimento do esporte ali na base, na criançada, tem que investir no esporte como um projeto social. Não foi isso, Alexandre, que você falou? Eu concordo contigo, eu acho que muita gente que deve estar ouvindo a gente concorda, e eu vou te dar uma péssima notícia, que desde o governo Temer, e agora está piorando com o fim do Ministério do Esporte e vários cortes que o governo Bolsonaro está fazendo, a parte que mais vai perder dinheiro nessa estruturação do esporte no Brasil é justamente um setor chamado de implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. Essa é a parte que mais vai perder dinheiro. Então, assim, o atual governo está totalmente na contramão do que a gente acredita ser um projeto de país muito melhor, né? Porque o esporte pode não só salvar vidas, mas recuperar jovens, dar uma autoestima para a galera e traçar uma outra vida, uma outra perspectiva de vida para aquela criança que não tem nenhuma, né? Muitas vezes. Um exemplo bem claro disso, que já está acontecendo, a nossa canoagem, por exemplo. No último Pan-Americano, em Toronto, a gente ganhou 9 medalhas na canoagem e os recursos da canoagem foram quase que a zero nos últimos anos, com os últimos governos. Como você bem falou, Alexandre, as estatais pararam de investir e aí o BNDES já chegou a colocar 40 milhões na canoagem. É por isso que a gente começou a ter medalha, é por isso que a gente começou a ter revelações na canoagem. Não é à toa, não acontece do nada, né? Tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, tem que ter preparação. Agora em Lima, a canoagem, a gente já pode falar hoje, que a gente está gravando na terça-feira, mas a canoagem já terminou
sua participação no PAN. A gente conseguiu 3 medalhas. Em Toronto foram 9, agora foram 3. Quer dizer, diminuiu o número de medalhas, não foi à toa. Falta de investimento. E o técnico nosso da canoagem, ele tem um nome que eu difícil de falar, o Álvaro Golovski, eu não sei falar o nome dele, ele apontou numa entrevista que eu vi há um tempo, justamente essa falta de investimento não é o problema. Antes do PAN, ele já tinha falado, olha, não esperem o mesmo número de medalhas do que no outro PAN, porque não vai acontecer, o investimento não é o mesmo. A gente está passando por um momento muito difícil. Então, assim, perdemos investimento em todos os setores, principalmente naquele que você julgou o mais importante, Alexandre, que vai nas bases. Aí eu queria só dar um exemplo aqui em Juiz de Fora, posso falar, tenho muito orgulho. A UFJF tem um projeto de extensão que prepara ali o pessoal da educação física, atletas do atletismo mesmo, umas modalidades que o Brasil nunca é bom em nada, tipo arremesso de dardo e não sei o que, aquelas coisas estranhas, assim, aqui em Juiz de Fora tem muita gente treinando, muita gente boa, galera com 14, 15 anos já está sendo campeão brasileiro, campeão mundial aí, brigando por medalhas no mundo todo. Só que a UFJF vai perder investimento agora por conta desses cortes na educação do governo Bolsonaro também. Então, indiretamente, o esporte que se valorizava aqui dentro da UFJF vai perder investimento também. Tudo isso acarreta um monte de coisa, né? Esses cortes na educação vão acarretar cortes dentro do esporte também, diante desse exemplo que eu acabei de dar. O vôlei aqui de Juiz de Fora, que era o FJF Vôlei, que estava inclusive na Superliga, perdeu tanto investimento, que agora não existe mais. Acabou. Infelizmente, estamos num momento onde, se na educação e na saúde estão havendo vários cortes, imagina no esporte. E é muito triste porque o Brasil tinha tudo para ser uma potência maior ainda no esporte do que já é. Se houvesse investimento, se olhassem pela garotada, se tivesse esporte nas escolas, nas universidades, mas a tendência agora é realmente diminuir, né? Eu acho que o basquete é um bom exemplo dessa falta de investimento na base, porque foi criada uma liga mais forte do que as que existiram anteriormente, que é o NBB, uma liga relativamente que faz bastante sucesso, mas não se investe nas categorias de base. Então, por exemplo, o basquete está fora do PAN. O basquete não conseguiu se classificar diante das Ilhas Virgens. Então, assim, é muito complicado. Isso vale para o futebol, mas também vale para os outros esportes. Não adianta ter uma competição num nível bom se as categorias de base são, abandonadas, esquecidas, se não se investe no esporte desde a infância. Então a gente não tem uma perspectiva boa aí para o futuro. Aí eles fazem os atletas se alistarem, colocam os atletas lá em divisões do exército, da aeronáutica, os atletas que já são de alto rendimento, treinam e participam das competições atrelados às forças armadas, e eles ainda influenciam os atletas a prestarem continência no pódio. Então, assim, é algo muito complicado, assim, a questão do esporte no Brasil, né? O que você acha, Alexandre? Não, estou de acordo, Thiago. Até dialogando, Mônica, com o que você falou, olha, o artigo da Constituição, obviamente estamos falando de Constituição, apesar de saber que ela é diariamente rasgada, destruída, né? Parece que ela foi criada em 88 para não ser cumprida. Cada dia é uma PEC nova, é uma emenda constitucional, você vai mudando, vai destruindo praticamente todo o arcabouço daquela Constituição, que já era insuficiente na época, mas que, enfim, pelo menos previa algumas coisas. Na área de esporte, é o artigo 217. Então ele fala, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direitos de cada um observados. Aí no inciso 2, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, e em casos específicos para o desporto de alto rendimento. Então muita gente entende que você poderia fazer uma lógica 75-25, 75 para o esporte educacional, eventualmente para algum esporte comunitário, mas dentro de algum tipo de diálogo educacional envolvendo as escolas também, e uma parte bem menor para esse do alto rendimento. Mas mesmo esse do alto rendimento não é respeitado hoje, por conta disso que a gente está conversando. Não tem recursos públicos, as estatais saíram praticamente todas,
Mas a questão é a seguinte, qual foi o critério para fazer isso? Qual é o diagnóstico do esporte que teve? Qual é o balanço que esse governo fez do ciclo olímpico? Não tem nada. Então essa que é a vergonha. Para você fazer qualquer tipo de política pública, educação, saúde, enfim, qualquer coisa, esporte, evidentemente, você tem que partir de quê? De um diagnóstico. Ó. Fizemos uma avaliação, ó, desde o PAN, passando pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas. Olha, o resultado foi esse. Olha, as fraquezas foram essas, as fortalezas foram essas. Agora vamos caminhar em que sentido? Estabelecer esses objetivos, novas metas, estratégias para chegar lá. Não tem nada, absolutamente nada. Esse governo, que é um governo de terra arrasada, faz é chegar, encerrar, é rasgar a Constituição, acaba com o Ministério, não tem dinheiro para nada, mas ao mesmo tempo fica fazendo populismo em estádio de futebol. Né? Vai lá para ver os jogos do Palmeiras toda hora. Tem que ser cobrado. Fico imaginando até dirigentes do próprio Palmeiras, que estão tão próximos agora, né, do Bolsonaro, poderiam muito bem chegar, não só do Palmeiras, do Flamengo, que é o meu time, e tantos outros que agora têm uma relação tão próxima com o governo federal. Por que não chegam e falam, olha, nós temos projetos olímpicos aqui, também tem projetos olímpicos, qual é a visão do governo, o que vai fazer, o que pretende, cobre pelo menos, ou é só puxar saco, Herbert? Alexandre, mas a gente imaginar isso, cara, chega a ser ingenuidade. A gente tem que entender que essas diretorias de Flamengo, de Palmeiras, ou de vários outros clubes que aceitem a presença desse senhor aí, eles estão em consonância com o que ele acha, com o que ele prega. A gente imaginar que eles vão fazer algum tipo de oposição ou até mesmo de cobrança é a gente ser ingênuo, sabe? Eles não vão fazer isso. Eles querem o apoio do Bolsonaro. Eles não estão convidando o Bolsonaro, não é à toa. Eles estão buscando uma ligação política para conseguir favores no futuro. Mas enfim, vamos seguir o nosso programa, que hoje futebol não é a bola da vez. Então vamos para a terceira parte, em que a gente vai comentar sobre as impressões sobre os jogos, né? As curiosidades, expectativas, o que a galera tá acompanhando e tudo mais. Eu vou passar para a Mônica e para o Thiago aí, para eles dizerem o que eles estão achando. Depois eu falo o que eu tô achando, isso que eu sou talvez o mais empolgado e que esteja acompanhando mais. Beleza, Mônica? E aí, o que você tá achando aí? O que você viu dos jogos? O que você achou de curioso, de legal, enfim, desse seu panorama aí dos Jogos de Lima? Então, até o momento, Herbert, vamos situar a galera aqui, né? A gente tá gravando na terça-feira, por volta das 6 horas da tarde. O Brasil até o momento tem 9 medalhas de ouro, 2 foram no taekwondo, 3 na ginástica artística dos homens, porque a ginástica artística feminina não começou ainda, 2 no triatlon, 1 na patinação artística. E é isso, são as 9, completou 9, acho que, não, e 1 na canoagem, Isaquias lá, que levou o ouro também nos 100 metros. Essas são nossas medalhas de ouro até o momento, porque hoje à noite o Brasil, o handebol feminino, joga contra a Argentina e pode ser ex-campeão, pode vir aí a nossa 10ª medalha. Então, assim, até o momento, vou te falar, cara, eu não tô muito feliz, mas também não tô, eu já sabia meio que o Brasil ia dar uma caída, por tudo isso que eu tenho lido ultimamente dos técnicos reclamando da falta de investimento, da falta de estrutura e tudo mais, eu já meio que esperava. Vôlei de praia eu achei decepcionante, por mais que o Brasil não tenha levado a principal dupla masculina nem feminina, mas o Brasil ficou com bronze na feminina e o masculino chegou no 7º lugar, 7º, 8º, não tenho certeza, mas para mim é um resultado péssimo, porque a gente era o país do vôlei de praia também, né? A gente praticamente inventou isso e de repente a gente ia a 7ª dupla masculina no PAN. Mesmo que essa não seja a nossa dupla principal, né? Então, assim, não tô muito contente, muito empolgada como você, não. Mas gosto de ver algumas modalidades. Acompanhei o taekwondo aí, que eu curto. O Brasil sempre traz umas medalhas. Isaquias também, eu vibro com ele. Ele é um cara muito interessante. É isso, assim, não tô acompanhando o resto todo, mas pretendo acompanhar alguns outros esportes. O boxe eu quero ver algumas coisas, judô eu quero ver, natação. Mas é isso, você tá acompanhando mais que eu, Thiago? Essas são as... eu achei interessante que eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade que eu vi outro dia, acho que ontem, hoje, não sei. A Hortência dando parabéns pro filho dela. O filho dela ganhou medalha de bronze
Adivinhe qual modalidade. Eu duvido que vocês adivinhem aqui, a não ser que vocês tenham lido também. Vocês sabem qual modalidade que o filho da Hortência está competindo, Pan? Ele se chama João Vitor. João Vitor, ninguém sabe, né? Sabia que vocês não sabiam. Eu falei, que isso, o filho da Hortência? Ele monta cavalo, ele é da nossa equipe de hipismo e levou um bronze. Hoje a Hortência ficou felizona e deu parabéns pra ele no Instagram e tudo. Achei sensacional, porque não fazia a menor ideia disso. Curioso. Antes de eu passar pro Thiago, deixa eu só falar. Eu já falei em outros programas, eu sou formado em Educação Física, sou professor de escola, então quando tem essas competições de Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, é o período que eu me permito me alienar, sabe? Não totalmente, mas assim, eu gosto mesmo de curtir todas as competições. Eu tô de recesso escolar, né? Então eu tô vendo taekwondo, de boxe, vôlei de praia, hipismo, eu tô vendo de tudo. Assim, eu tô me realizando vendo. Eu, no esporte, assim, eu sou movido pelo esforço dos atletas e também por um certo rancor colonial, né? Sempre que eu vejo alguém de um país pobre, eu torço muito para esse atleta ou para esse time contra algum país rico, né? No nosso caso do Pan-Americano, mais Estados Unidos e Canadá. Então sempre que tem uma final, alguma atividade, eu tô torcendo muito e eu tô feliz de estar acompanhando. Eu já tive o prazer de estar no Peru, né? Estar em Lima. O povo peruano é muito, muito receptivo, muito hospitaleiro. E apesar de tudo isso que a gente está vendo do desinvestimento no esporte brasileiro, que não é exclusividade nossa, eu tô vendo competições em alto nível. Assim, talvez não em alto nível olímpico, a gente não sabe como é que os atletas argentinos, bolivianos, colombianos, mexicanos vão chegar para os Jogos Olímpicos, mas assim, parece que aumentou o sarrafo, talvez até pela diminuição de nível do esporte brasileiro. A gente não sabe, mas enfim, a gente também não pode pensar no Pan-Americano só baseado na Olimpíada. O PAN é o PAN, Olimpíada, Olimpíada. Então eu tô curtindo o momento. E você, Thiago, como é que tá? Fala, Herbert. Bom, quero dizer que esse sentimento colonial é compartilhado, principalmente em relação aos Estados Unidos. Eu sempre quero que eles se fodam, mas... Exceto se for um atleta ou um atleta negro. Eu queria deixar isso claro. Depende. Se for um atleta negro norte-americano contra um atleta negro cubano, eu vou torcer pro cubano. Mas falando sobre o boxe, que a Mônica disse que iria acompanhar, tem uma brasileira agora nas semifinais. Ela tá lutando contra uma norte-americana, a Jussielen Romeu, tá lutando contra a Yaricel Ramírez, que apesar do nome representa os Estados Unidos. Então, assim, acompanhando aí, já torcendo, deixando essa torcida aí no final da luta, para que ela se classifique para a final e garanta uma medalha pra gente. Eu tô acompanhando pouco, confesso, não tô acompanhando muito o Pan-Americano. Hoje eu tava vendo a ginástica artística, vi a apresentação do Chico Francisco Barreto, que ganhou o ouro, mas não tenho acompanhado muita coisa, embora ache muito importante que os atletas brasileiros tenham mais essa oportunidade, né? Porque o esporte olímpico é tão invisibilizado no Brasil e só aparece nessas épocas, né? Então eu acho importante ter uma competição como o Pan-Americano para os atletas se mostrarem, conseguirem ter essa visibilidade e representar a gente. Então, ainda falando sobre o boxe, o Brasil tem agora 6 pugilistas na briga por uma vaga, né, na final, e um esporte que o Brasil costuma se sair bem também. Um fato interessante que me chamou a atenção, o Brasil levou ouro no triatlon misto, né, que homem compete junto com mulher ali, tem que fazer uma equipe mista. E aí um assunto que talvez até renda um programa só sobre isso, porque eu, na minha concepção aqui, eu acho que acaba sendo o futuro do esporte, já que agora a gente está começando a ter atletas trans, vamos ter atletas homens também trans e tal. Vai ser uma discussão que vamos levar para o futuro. E aí essas equipes mistas, eu confesso que eu acho muito mais legal, sabe, do que dividir em masculino, feminino. Eu acho meio chato isso, acho meio sexista, assim. Quando mistura ali, uma equipe mista. Agora, na vela tem equipe mista,
o triatlo que a gente ganhou o ouro com a equipe mista, já tem equipe mista, e vários esportes estão se adaptando a isso para inserir ali, misturar homem com mulher mesmo, e aí todas as equipes, mesmo número de homens, mesmo número de mulheres, a gente começar a não ter mais essa discussão, que homem é melhor do que mulher nisso, mulher, sabe, umas coisas chatas, boba. Talvez na ginástica artística a gente comece a ter equipes mistas. Eu acho que isso aí é o futuro do esporte. Eu espero que daqui a 10, 15, 20 anos esteja tudo misto, até no futebol lá, a Marta esteja fazendo aquele lançamento pro Neymar e a gente possa torcer pros dois juntos, não fica essa coisa separada, assim, sabe? Muito sexista, no meu ponto de vista, né? Eu concordo, Mônica. Acho que seria bem legal se todas as modalidades fossem mistas mesmo. Acho que tem que acabar com essa história de que a mulher é o sexo frágil ou de que o homem é superior. Não. Seria bastante interessante mesmo acompanhar mais esportes, mais modalidades, com homens e mulheres disputando juntos, né? Deixa eu só entrar, Thiago, rapidinho, só para dar um outro exemplo. A Mônica está falando desse que ela acompanhou, do triatlo. Só lembrando para a galera, né? Quando terminar o PAN, menos de um mês depois tem o Parapan, que também é a competição paralímpica, né? Evidentemente Parapan. Existe, principalmente na natação, várias competições, vários momentos que são aqueles quartetos mistos para a competição. Então, eles estabelecem lá a valoração, né? Tem a ver com as categorias de cada um dos participantes, mas tem as categorias mistas também. Então é interessante verificar que há pelo menos ali ou acolá alguma coisa nessa direção que pode evidentemente ser analisada e pensada para ter mais categorias. Eu acho que no atletismo, principalmente na natação, nesses revezamentos, eu acho que poderia ser testada mais vezes, seria realmente interessante se acontecesse. No Campeonato Mundial, que foi, enfim, dias antes do Pan-Americano, cerrou dias antes do Pan-Americano, teve revezamento misto, inclusive vencido pela delegação dos Estados Unidos, pela equipe dos Estados Unidos, que inclusive eu quero também fazer um registro sobre a questão que eu falei de federações e tudo mais. A Simone Manuel, que é uma atleta norte-americana, ela foi a primeira mulher negra a conquistar uma medalha de ouro em natação, em Jogos Olímpicos, né? Foi até aqui no Rio 2016. Para você ver, a primeira mulher negra, há quanto tempo já existe a Olimpíada, né? Os Jogos Olímpicos modernos? Há muito tempo. E a primeira pessoa negra, a primeira mulher negra a conquistar uma medalha foi em 2016. Para você ver que esse apartheid de espaços, de esporte, não existe só no Brasil, pelo contrário. Existe no mundo inteiro. É um dado muito, muito forte, né, Herbert? E falando sobre mulheres negras, eu estou muito ansioso para acompanhar a Rafaela Silva, do judô. É uma atleta da periferia do Rio de Janeiro, que tem uma história muito bonita e eu confesso que estou torcendo muito para ela. Não, é só dizer que eu também estou torcendo muito para a Rafaela, que é uma atleta da periferia, negra e lésbica. Quer dizer, o que ela não deve sofrer aí nos cantos, a gente não faz ideia. Legal, galera. Tinha muito mais coisa, certamente, que a gente podia falar sobre os Jogos Pan-Americanos, mas fica aí o convite para a galera interagir com a gente pelo Twitter, @alaesquerda7, também outras plataformas digitais. Agora estamos com o Facebook. Já o Herbert dá o panorama aí de todas as nossas formas de contato para a galera, mas lembrando que tem mais uma semana, ou acho que até 2, de Jogos Pan-Americanos e depois vem os Jogos Para-Pan-Americanos também, que é sempre uma oportunidade bacana para acompanhar e torcer pelos atletas brasileiros. Encaminhando aí aquela despedida rapidinha da galera. E aí, Herbert? É isso. Temos um programa, senhoras e senhores. Muito orgulho de acompanhar a delegação brasileira, né? De estar vendo a delegação brasileira fazendo bonito nos Jogos Pan-Americanos. Quem quiser nos acompanhar, a gente está no YouTube, Spotify, SoundCloud, nos agregadores de podcast e nas redes sociais. Tem também o nosso e-mail, alaesquerda7@gmail.com e o Instagram e o Twitter que o Alexandre passou. É isso, tchau, tchau, até semana que vem. Boa, isso aí, passa as redes sociais pra galera, não deixar de comentar, de acompanhar a gente aí, porque tá ficando um programa melhor do que o outro. Nem sei qual que é o meu preferido mais, eu tinha o meu preferido, nem sei mais. Mas é isso aí, até semana que vem, galera. Comenta aí o que vocês querem que a gente fale, quais as curiosidades vocês curtiram e tudo mais, pra gente ir melhorando cada dia mais, não é isso, Thiagão? Isso aí, Mônica. A
A gente está sempre aberto aí a ouvir críticas, sugestões. Se quiser mandar pauta pra gente, se quiser discordar de alguma coisa, se quiser elogiar também, que é sempre bom. É isso aí, galera. Estou muito feliz de dividir com meus 3 amigos queridos mais um programa, sempre à esquerda. E desejo a todos um bom momento e que vocês continuem nos acompanhando aí. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Falou, até semana que vem, galera.